Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, te ensinando. Foi livramento,
Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui em Pouso Alegre, nesse famoso estado que é Minas Gerais. Mais um encontro de oração. Fique até o final, compartilhe essa mensagem e venha ser igreja com a gente. Venha conhecer a nossa faculdade teológica. Estamos aqui no bairro Árvore Grande. Aguardamos por você. E o nosso convite continua sendo: venha ser igreja com a gente e que Deus te abençoe. Mas hoje nós vamos continuar essa série, essa terceira mensagem. Quantos já ouviram, estão acompanhando a série aí? Deixa eu ver. Amém. Alguém já arrancou o olho aí? Já cortou a mão fora? Eu estou acompanhando aí. E eu sei que, essa ideia de arranca, né? Então nós contratamos já um oftalmologista para fazer uma cirurgia que é menos dolorosa, né? Em vez de você meter a colher e arrancar. Brincadeira. Mas eu acredito que a igreja tem acertado em conversar sobre esse tema esses dias, porque é uma necessidade gritante, né? E hoje, mesmo que eu vá chover no molhado, mas eu escolhi falar sobre essa temática aqui: as graves consequências da pornografia. Sei que já foi abordado um pouco sobre isso, mas eu acredito que vale a pena a gente conversar sobre algumas dores, algumas consequências que esse manjar do maligno pode causar na vida de uma pessoa, de uma família. Então eu queria te convidar para a gente fazer uma oração, e aí nós vamos ler um texto bíblico aqui, amém? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, como sempre, não volta vazia, ela sempre produz aquilo pelo qual ela foi designada. E eu oro que mais uma vez, com a Tua graça, Teu amor e Tua palavra, o Senhor possa nos confrontar, nos corrigir, nos despertar, gerar em nós fé, gerar em nós esperança, produzir em nós, Senhor, uma expectativa de milagres, de transformação. Quero orar por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra aqui nesse auditório, através desse vídeo, através dessa transmissão, que a Tua presença alcance todos os ouvintes da Tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios, no capítulo 5, Paulo escreveu o seguinte: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, nem digam coisas tolas nem indecentes. Pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A palavra de Deus é boa, é perfeita, é agradável, ela corrige, ela educa, ela transforma.
E você vai encontrar muitos textos como esse na Bíblia. Deus nos chamando para um padrão de santidade, para um padrão de pureza nessa área sexual. E a razão que Deus nos convida, nos pede, nos orienta para ficarmos longe da imoralidade, da pornografia, não é porque ele é um corta-prazer. Não é porque ele quer jogar areia na sua paçoca e quer que você deixe de desfrutar algo maravilhoso. Não, pelo contrário. Se tem alguém que quer que você desfrute da vida sexual, do prazer sexual, é Deus. Ele que é o autor desse negócio. Que negócio bom. Ele que inventou isso. Ele que pensou nisso. Olha que sacada. O negócio é bom mesmo, que quando ele trouxe a Eva e Adão desperta do sono, a Bíblia, o texto bíblico diz que Adão expressou de um jeito bem exótico. Ele falou assim, Iha! Quando ele olhou aquela maravilha, a primeira maravilha do mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, a ideia do sexo é Deus, é de Deus. Foi Ele que pensou. Na verdade, no jardim do Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele deu a primeira ordem para eles. Você sabe qual foi a primeira ordem que Deus deu para o homem e para a mulher? Façam sexo. Pastor, está desse jeito na Bíblia? Não bem desse jeito. Mas ele diz assim, cresçam, multipliquem, sejam fecundos. E como é possível fazer isso? Então fica subentendido. Então, o não façam isso de Deus, na Bíblia, em tantos lugares, quando nós lemos, nós precisamos entender, existe uma coerência por trás. O não de Deus para a imoralidade sexual é pela mesma razão que nós, pais, e agora avós, que eu sou, falamos para as nossas crianças, para os nossos filhos, não! Quando eles estão indo na direção de algo perigoso, de uma panela fervendo, com água quente, com óleo quente, um fio descascado, uma faca, uma área perigosa que pode produzir uma queda. O nosso não é coerente, é inteligente, é amoroso. Deus diz não para não irmos na direção da imoralidade sexual por uma única razão, porque Ele quer nos poupar de dor. Ele quer nos poupar do sofrimento. E Ele quer que a gente experimente o sexo planejado por Ele. Dentro, como diz alguém, das 4 linhas. E a pornografia tem sido um instrumento, talvez um dos mais poderosos que o diabo tem usado, para roubar do homem, do ser humano, essa bênção chamada prazer sexual. E ele tem tentado mostrar para o homem, através da mentira, de que ele entende de sexo. A proposta dele é, faz do meu jeito, faz como eu estou propondo, que você vai experimentar mais, vai ser mais interessante, vai ser mais gostoso, vai ser mais intenso. Na verdade, isso é mentira. É assim que ele tem feito todos os anos, toda a história humana, mostrando que ele chegou para Jesus e falou, faz do meu jeito, lá no deserto, que eu te dou esse poder, que eu te promovo, que eu deixo você acessar. É mais rápido, é melhor. Só que o projeto de Deus é diferente. E todas as vezes que Deus tem uma bênção para o homem, o diabo chega lá com um plágio, tentando dizer que ele entende mais, que ele sabe mais, que do jeito dele é melhor, é mais rápido. Seja na área da riqueza, ele chega e fala, ó, quer ficar rico? Eu vou te mostrar um jeito de ficar rico mais rápido. Seja na área do sexo,
seja na área do poder, qualquer área. Ele tenta fazer a gente acreditar que o que ele está oferecendo é melhor. Tentando fazer a gente acreditar que o que ele está propondo é mais gostoso, é mais interessante. A famosa ideia que o proibido é mais gostoso. Agora, o que ele não diz, né, é que é com dor. No final, do jeito que ele quer, é com dor, é com sofrimento, com consequências sérias e duras muitas vezes. Quando a Bíblia diz em Provérbio que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto, Deus está dizendo, olha, eu vou te enriquecer sem dor, sem sofrimento, sem desgosto. A palavra de Deus fala, a bênção do Senhor enriquece e Ele não permite que a tristeza o acompanhe. E a bênção sexual, a bênção do sexo, é uma bênção que Deus está dizendo que ela vai vir se você acessar do jeito de Deus, sem desgosto, sem dor, sem sofrimento. E a pornografia, ela está aí. Ela atrai, ela seduz, ela parece muito interessante, só que depois ela escraviza, ela destrói e ela mata. Eu lembro quando eu era moleque, lá nas ruas de Santarém, brincando com outros meninos, à noite. Eu não sei qual é a época que isso acontece, mas existe uma invasão das mariposas na cidade, onde elas entram nas casas, nos postes da rua, assim, e elas são atraídas pela luz, e elas invadem aquela região e ficam ali em volta da luz, e elas se divertem, dançam ali, mas com questão de pouco tempo, alguns minutos, elas caem mortas, e a gente vê aqueles montes de mariposas toda morta. É assim que o fascínio do pecado produz na vida do homem. E enquanto nós não virmos que as decisões erradas que nós fazemos existem consequências, se nós não enxergarmos pela ótica das consequências, o pecado sempre vai parecer atraente, sempre vai parecer gostoso, convidativo. E é somente quando nós temos uma consciência clara, robusta e nítida das consequências que um erro pode produzir, que o atraente perde o seu brilho. E é por isso que nós vamos estar conversando hoje um pouco sobre isso, porque isso me ajudou a fazer com que a ficha caísse e eu compreendesse. Eu nunca vou esquecer uma pregação que um certo pastor norte-americano ministrou muitos anos atrás, ali em Santarém, sobre adultério. Aquilo para mim foi um antídoto. Aquilo ali foi uma vacina, porque me ajudou a ficar longe de qualquer ideia de trair a minha esposa. E ele fez uma abordagem das consequências do adultério. O tema da mensagem dele foi: se você quer viver o inferno na terra, adultere. E não tem como ouvir. Eu peguei essa mensagem, eu tinha ela numa fita cassete, e eu ouvi ela frequentemente. Todo ano eu tomava uma vacina, porque todas as vezes que eu assistia e ouvia aquela mensagem, eu ficava pensando, cara, não vale a pena. Porque o cara fez a gente enxergar as terríveis e possíveis consequências que uma aventura extraconjugal pode trazer na vida de uma pessoa. Isso tem me ajudado, graças a Deus. Completei 34 anos de casado e nunca pus o pé nesse território, para a glória de Jesus. Mas o que me ajudou foi entender as duras consequências que isso pode trazer. Por isso que a Bíblia diz, só quem está fora de si é que comete tal coisa. Sem analisarmos cuidadosamente as consequências, toda droga é fascinante. Sem analisarmos cuidadosamente as consequências, toda corrupção é vantajosa.
Vamos dividir 50% para ti, 50% para mim, e a gente fica rico junto. Mas muitos de vocês sabem onde foi parar alguns corruptos. Se analisarmos cuidadosamente as consequências, toda aventura extraconjugal parece ser da hora, parece ser muito convidativa. Sem analisarmos cuidadosamente as consequências, o fascínio do pecado faz parecer que o crime vale a pena, que o crime compensa. Em Deuteronômio, no capítulo 28, eu acho muito interessante que Deus, na sua bondade, graça e misericórdia, Ele chega diante do povo e faz algo muito interessante. Ele descortina para o povo as recompensas da obediência. O capítulo começa dizendo, olha, se você me obedecer, se você escolher me obedecer, virão sobre vocês essas bênçãos como nação. Vocês serão benditos na entrada, na saída, no campo. E ele começa a listar as recompensas da obediência. Mas no mesmo capítulo, Deus faz questão também de alistar as consequências da desobediência. Ele diz, todavia, vocês escolherem me desobedecer e forem rebeldes, virão sobre vocês essas maldições. E hoje eu quero colocar diante de você, tanto você que acessa, como você que nunca acessou, algumas dessas sérias consequências que esse manjar do maligno chamado pornografia pode causar na vida daqueles que decidiram consumir. E pela misericórdia de Deus, eu quero te despertar para você fazer o cálculo, para ver se vale a pena ou não. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer hoje à noite é: somos livres para escolher, mas obrigados a colher. Somos livres para escolher, mas certamente obrigados. A nossa liberdade termina quando a gente faz a escolha. Depois, o resultado da escolha é obrigação. Alguém falou uma frase que eu gosto, que diz assim: ore antes de cada decisão, para você não ter que orar pelas consequências. Ore antes de uma decisão, para você não ter que orar pelas consequências. Uma verdade que eu gosto de lembrar naqueles dias, sabe aqueles dias que o diabo troca de tropa? Porque o mundo espiritual é organizado. Tem hora que o diabo chama, vem cá, chama aquela turma e fala, vocês estão fracos demais, vocês estão perdendo todas. Então, vão tirar férias. E chama uns boi na verde e fala assim, parte para cima e quebra o cara no meio. É o famoso dia mau. Quem nunca passou pelo dia mau? E a Bíblia diz que é nesse dia que nós temos que levantar a guarda. É nesses dias, quando o diabo troca de tropa em relação à minha vida, que eu gosto de pensar o seguinte: todo pecado, toda decisão errada tem as suas próprias consequências, e nisso não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. E todo pecado tem a sua consequência. O cara pode ser alto, baixo, rico, pobre, bonito, não bonito. Pode ser pastor, pode ser ovelha. Pode ser conhecido, famoso, a consequência vem. E olha, eu tenho lido a Bíblia várias vezes já. E eu encontro muitos lugares a Bíblia dizendo que Deus perdoa pecados. Eu não conheço nenhum lugar que a Bíblia diz que Deus tira consequências. As consequências, muitas vezes é para a vida toda e outras vezes dura muito tempo. Ninguém cutuca uma onça com vara curta sem receber um contra-ataque. Você pode ter certeza disso. E Deus deixa isso bem claro. Ele diz que o salário do pecado, ou seja, o pecado tem um salário. O pecado, ele tem uma consequência. O pecado, ele tem um retorno. Ele volta. E a Bíblia diz, ele há de te achar. Com a pornografia não é diferente.
A indústria pornográfica tenta nos convencer que não existe mal nenhum nisso. Tenta nos convencer que o uso da pornografia é inocente, é inofensivo. Eles tentam nos convencer até que existe benefício no negócio. Eu já vi pessoas falando e até acreditando que ajuda. Pastor, ajuda a pimentar a relação. Cuidado, porque a malagueta pode arder depois, se colocar pimenta demais. Não, pastor, é um jeito de sair da mesmice. Tem uma vantagem, a gente sai da mesmice. Criatividade. Não, pastor, que é o seguinte, é apenas um entretenimento. É um filme. Não, é que é o seguinte, pastor, ela acende a chama da paixão. E as fantasias, e as desculpas, e as mentiras, e essas ideias dos benefícios, muitas vezes estão tomando o coração e a ideia e convencendo pessoas de que não tem maldade nisso. Mas eu gosto de dizer, não se iluda, isso não é verdade. Você sabe quem diz isso? É a indústria pornográfica que quer vender, que quanto mais viciado é que nem as organizações criminosas, quanto mais viciado, melhor para nós, porque são os nossos clientes. Imagina se todo mundo para de usar droga, acaba o comércio. Outra coisa, quem acredita que isso não faz mal é a mesma turma que prega a filosofia e consegue enxergar benefício na liberação da droga. Vamos liberar, que é melhor. É melhor do que proibir. E hoje eu quero alistar para vocês algumas dessas graves e duras consequências. E eu quero falar, não como alguém que leu, não como somente alguém que ouviu, mas, acima de tudo, como alguém que viveu. Porque eu fui um viciado crônico em pornografia. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade quando a primeira revista caiu na minha mão. E, a partir dali, começou um processo de aprofundamento tão terrível que eu não fazia ideia como que aquilo poderia me escravizar tanto. Eu era tão viciado, irmãos, que quando eu converti, eu tive que queimar aproximadamente meio metro ou mais de revistas. E começou um processo duro e difícil de libertação. E eu vou dizer uma coisa, naquela época era muito mais complicado consumir pornografia, porque você tinha que ser muito cara de pau, que na época não era home office como é hoje, era presencial. Você tinha que ir lá na banca da revista, né? E ficar ali, como que não quer nada, olhando para o lado, fingindo que você está lendo o jornal para ver as notícias, e ter que encarar a compra. Pegar, enfiar nas calças e sair. Muitos de vocês lembram. Falei, eu lembro, pastor, fui lá várias vezes, nas locadoras. O negócio era complicado. Depois eu explico. Procura no Google, locadora de fita VHS, que ele vai te explicar. Existiu. Você entrava lá e tinha um lugar reservado, era um cantinho lá. Entendeu? E aí você entrava, ficava olhando para um lado, para o outro, outras pessoas procurando, você fingindo que você estava querendo pegar um filme do Rambo. Tinha que entrar naquela salinha e enfrentar. Quando era um cara atendendo, de boa. Quando era uma mulher, cara de pau, levar lá, tinha que abrir, olhar para ver se estava rebobinada. Hoje, o diabo tem facilitado muito mais. Hoje é no secreto, home office. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma das razões que eu acredito que vale a pena falar das consequências, porque foi um dos agentes
promovedores de cura e libertação. Uma das coisas que tem me ajudado hoje na minha vida a diminuir o açúcar e tomar cuidado com a minha alimentação é o fato que eu já ouvi tanto, e hoje eu tenho uma conscientização muito mais aguçada dos prejuízos que algum tipo de produto que nós comemos faz mal para a saúde. Eu acompanhei pessoas, eu vi amigos morrendo com diabetes, pessoas ficando cegas, pessoas que perderam os membros do corpo porque as veias secaram. Então, cara, desperta. Eu não sei de quem foi a sacada de colocar umas fotos de câncer no esôfago, no pulmão, nas carteiras, nos maços de cigarro, mas foi uma grande sacada. Eu sei que tem gente que não está nem aí. Olha para aquela foto lá, aquela coisa negra, podre, mas pelo menos está lá. O Ministério da Saúde adverte, cara. Eu sei que tem uns que estão fazendo pouco caso. Falam, me dá uma daquela que dá câncer no esôfago. Ele continua fumando o cigarro dele. Agora, ninguém vai dizer que o Ministério da Saúde não avisou. Mas, para mim, conhecer as prováveis e possíveis consequências me ajudou, foi um fator que me ajudou a vencer. E, sem dúvida, a própria experiência de não só ouvir as consequências, mas de viver algumas dessas consequências na minha vida, me ajudaram demais. Eu acredito que muitas vezes parar para refletir sobre para onde algo está nos levando é um dos mais poderosos agentes que ativam um processo de libertação permanente. Pelo menos funcionou para mim. Eu costumo dizer que se Davi tivesse tido a oportunidade de assistir o filme, ou pelo menos o trailer, da história da vida dele pós-Betseba, se ele tivesse a oportunidade de assistir, mas espera aí, Betseba, só um minutinho, deixa eu assistir um filme aqui. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha história? O que vai acontecer com a minha família, com o meu reino, com o meu governo? Deixa eu ver aqui os incestos, né, que os meus filhos vão praticar, a rebelião, Absalão transando com todas as concubinas dele no alpendre para todo Israel ver, toda a bagunça, toda a tristeza, toda a lágrima, todo assassinato. Eu acredito que se Davi visse antes, ele ia falar, minha filha, veste a roupa, porque é caro demais essa aventura. É caro demais esse orgasmo. Veste a roupa. Deixa eu te dizer uma coisa. Conscientização é uma forte arma de vitória. E é por isso que hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Porque muitas vezes não basta só ouvir uma série de mensagens, ler livros como esse, que é muito bom, e outros que existem, participar de imersão, ter um discipulador para acompanhar. Sabe que tudo isso ajuda, vai determinar, mas sabe o que mais determina o nosso nível de vitória e a possibilidade de acessar esse território da libertação? É o que eu chamo de uma forte convicção da gravidade das consequências, acompanhado por uma forte decisão de parar. É muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, ter uma clara conscientização que a pornografia é prejudicial, perigosa e traz duras consequências na vida, me ajudou, como eu já disse, muito, romper com esse hábito. Então, uma outra coisa que eu quero dizer para você hoje, além do fato que nós somos livres para escolher, mas obrigados a acolher, eu quero te dizer também que tudo na vida custa algo e tem um preço. Tudo na vida custa algo e tem um preço. A pureza tem um preço. Assim como a impureza tem um preço.
Tudo tem seu preço. Pergunte para cada pessoa que casou virgem o preço que elas tiveram que pagar para acessar, para viver essa experiência. Ah, meu irmão, o cara que namorou um namoro puro, você pensa, foi fácil. Foi fácil. Vai perguntar dele. Quantas vezes tiveram que decidir não, e quantas vezes, tira essa mão daí. Quantas decisões, passar pelo ridículo, tu é daquele que não gosta. A pureza tem um preço, a santidade tem um preço. Pergunte para alguém que foi viciado em pornografia o preço que ela pagou e paga ainda hoje para se manter livre. Pergunte para qualquer um que foi liberto o preço que ele pagou para acessar essa experiência. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a pureza sexual tem um preço e não é barato para ninguém. Nós temos a tendência de pensar que, para o fulano é mais fácil. Uma vez um cara fala, pastor, é muito difícil para mim também. Porque todo mundo tem os hormônios e os demônios. E quando essa dupla se junta, gostaria de dizer, irmão, vira pastor que passa. Eu ia ungir todo mundo pastor aqui. Pode ungir com um barril de óleo de Jael. Enquanto você estiver vivo, meu amigo, você vai ter que pagar o preço da sua pureza, da sua santidade. O pastor Timóteo dizia, e eu gosto de repetir essa frase, alguns até falam, pastor, eu não entendia quando você falava, mas é verdade. Ele dizia assim, só vamos parar de lutar, de pagar o preço da pureza, da santidade, quando a gente estiver com 7 palmos de terra em cima do nosso peito. Ou seja, o cara já foi. Falar, pastor, eu queria que isso parasse. Então vem cá que nós vamos orar no final do culto. Senhor, leva teu filho. É o preço da santidade. Agora, a pureza sexual tem um preço, não é barato, mas em compensação, ela entrega um resultado, uma paz, uma alegria. Como Davi disse no Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. O homem perdoado, o homem livre, o homem sarado, o homem curado. C.S. Lewis disse assim, quanto maior a pureza, mais requintada é a alegria. Vale a pena. Tem gente que quer o carro, mas não quer pagar o preço do carro. Tem gente que quer o sucesso, mas não quer pagar o preço do processo. Então, anote isso. Seja sucesso ou seja fracasso, os dois têm um preço. O fracassado paga um preço para ser um fracassado. E o bem-sucedido paga um preço para ser bem-sucedido. Não é de graça para ninguém. A questão é qual preço vale a pena pagar e o que eu quero levar. Então nós precisamos sempre comparar o custo e o benefício, ou o preço e o malefício, porque tem alguns malefícios que custam também. E eu sei que se você quiser, tem uma frase que diz assim, barato que sai caro, e é verdade. Se pegar isso e jogar na linguagem da gíria, pornografia é um barato, é um maior barato, mas é um barato que sai caro. E nós precisamos estar conscientes disso. Vale a pena a pureza sexual? Vale a pena a impureza sexual? Quanto vale ser viciado na telinha? Quanto isso vai me cobrar? Não estou falando de valores monetários. Eu estou falando do que pode custar. O problema é que muitos, por verem tanta pornografia, não conseguem ver os prejuízos que ela causa, o preço que ela cobra e as consequências graves que ela gera. Então vamos lá, rapidamente, para a gente
conversar sobre o preço que a pornografia cobra. Eu queria falar rapidamente de algumas coisas. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu queria fazer essa abordagem ainda hoje. Quanto custa a pornografia? Qual é o preço cobrado pela impureza? Eu tenho chegado ao seguinte, conclusão: a pornografia, ela é a mãe de muitas consequências duras e graves. E eu quero te falar da primeira. A primeira é: pornografia vicia. E ela é muito complicado romper com esse vício. Só essa consequência, qualquer pessoa inteligente, sabendo que vicia, já deveria... Nunca acessou, meu irmão, não acesse. É a mesma coisa que falar o crack vicia. Então, meu irmão, estou fora. Não quero essa noia, não. Não quero essa experiência, não. Só quem foi ou é viciado sabe o dilema que é vencer o poder desse vício. Estudos estão sendo feitos para mostrar as alterações que acontecem no cérebro das pessoas e mostram efeitos, algumas vezes até irreversíveis, no cérebro dos viciados. Olha esse instituto que concluiu. Os neurocientistas afirmam que os mesmos sistemas envolvidos no uso da cocaína estão presentes no vício da pornografia. Os mesmos. Fala, mas eu não uso cocaína, mas usa pornografia, está produzindo os mesmos efeitos. Por isso que é tão viciante, por isso que é tão difícil. Por isso que hoje o vício da pornografia é tão complicado que está tendo casas especializadas para libertação e cura, clínicas especializadas. O cara está sendo internado e, em muitos casos, precisa de internação mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você fala, pastor, mas eu não acredito, porque é o seguinte, eu paro a hora que eu quiser. Muita gente entrou nessa. E eu costumo dizer, vai nessa que o jacaré te abraça. Porque vicia. Eu paro a hora que eu quiser. Quem dera que fosse verdade. Não, pastor, é que eu não sou viciado, eu só vejo aqui assim de 6 em 6 meses. Não, você é um viciado de 6 em 6 meses. Só que a tendência é esse prazo ir diminuindo. É só você olhar para o efeito da cocaína na Cracolândia, e a gente fala assim, meu Deus, onde que o ser humano chegou? Mas a substância é a mesma. Se a gente pegasse uma rua de São Paulo e levasse todos os pornógrafos lá, nós iríamos ter uma pornolândia. Você vai ver que é a mesma coisa. Segundo, a pornografia gera muita culpa, vergonha e tristeza, tanto em quem usa como nos familiares. A culpa, a vergonha, tristeza, pessoas apáticas para baixo. Quantas pessoas já foram envergonhadas, surpreendidas? Eu sei de uma história, que isso aqui é fato real. O pastor estava apresentando alguma coisa numa conferência, e o computador dele falhou, e ele pediu ajuda se alguém poderia trazer para plugar, para ele continuar na época do pendrive ainda, assim. Aí teve um jovem lá que se voluntariou e trouxe o computador dele e tal, ligaram, colocaram, quando foram mexer no computador dele, apareceu o que não devia, na frente de toda a igreja. Olha a vergonha que esse cara passou. Lembro de uma história real também, que o pastor chamou todos os obreiros para orar pelas pessoas que estavam decidindo naquela noite, e aí os obreiros vieram, e cada um pegou uma pessoa que estava decidindo, e aí ele foi orar pelaquela pessoa, aí o homem falou assim, eu te conheço. Você me conhece? De onde? Se você é meu cliente lá na minha banca de revista. Assim, e agora? Quem que vai fazer a oração do pecador para quem? Agora, outra coisa.
A pornografia é uma porta aberta para a traição e adultério físico, porque a pornografia por si só já é adultério, mas ela abre porta para o território do adultério físico. Quantas pessoas só traíram a esposa por causa do vício da pornografia? Porque a pornografia vai te levando a desejar, a querer, a praticar aquilo que você vê, e muitas vezes algumas esposas não querem, nunca vão dar conta de fazer, porque aquilo tudo é fantasia. É por isso que chama atriz, porque é uma representação, uma encenação. E aí o cara, na fantasia de encontrar aquilo lá fora, trai a esposa e trai o esposo. Deixa eu até falar, esses dias eu ouvi de muitos casos, inclusive, minha esposa me falou hoje, ela disse: amor, eu acompanhei um caso, que o problema era a mulher, que ela não conseguia ter prazer na vida sexual com o marido, acabou traindo o marido. Quarto, a pornografia gera ciúmes e brigas nos relacionamentos. Quantos casamentos estão em pé de guerra por causa da pornografia? Então não venha me dizer que é um entretenimento, é uma coisa inofensiva, com tantas consequências, com tanta dor. A pornografia estimula fortemente a fornicação entre homens, jovens, solteiros, e, como consequência, também tem causado gravidez indesejadas e muitos abortos. Porque é impossível a pornografia, quem assiste pornografia, não ficar ardendo em lascívia. E eles saem de lá querendo tudo, não é sorvete, eles querem sexo. Por isso que eu falo que muitos jovens e adolescentes, por estarem se expondo tanto à pornografia, eles se viraram verdadeiros caçadores de sexo. E eles estão procurando, e aí vai encontrar alguém que topa, engravida em um casamento indesejado, vergonha para os pais, e aí quando não rola o casamento, então vão matar, e aí a gente está falando assim: eu sou contra o aborto. Mas quando chega na minha vez, a melhor saída é matar. E como que eu posso achar inofensivo uma prática que pode culminar, terminar num aborto? A pornografia também tem produzido escândalos com prejuízos irreparáveis na igreja. Quantos casos de queda de líderes espirituais, machucando, dividindo, fechando a igreja. Eu estava agora, esses dias nos Estados Unidos, numa igreja que ela estava passando por um processo muito dolorido. Era notória a tristeza no culto, as lágrimas dos membros, porque o seu pastor, muitos anos atrás, passou por um processo, pisou na bola. E quanta dor, quanto escândalo, quanta coisa triste por causa de um vício. Quem não lembra do caso de Jimmy Swaggart? Aquele homem tão usado por Deus, um dos pregadores mais elétricos. Sábado de manhã, o programa predileto dos crentes era assistir na Band Jimmy Swaggart. Eu me lembro disso. A gente se reunia para assistir Jimmy Swaggart. Até que um dia pegaram ele com o pé na jaca. E eu não esqueço aquele fantástico daquela noite, onde a Rede Globo fazendo chacota do Jimmy Swaggart dançando. Pegaram o evangelista no motel. E eu nunca vou esquecer aquele sábado, a última transmissão do programa do Jimmy Swaggart no Brasil. E ele passava em várias nações. Aqui era dublado pelo saudoso pastor... Bom, esqueci o nome do homem agora. Marcos Simões. E ele, diante de toda a sua igreja, envergonhado, pedindo perdão. Ele olhando para sua esposa, dizendo: me perdoe, pequei contra você. Olhando para o seu filho, para sua nora, pedindo perdão.
Eu fiquei tão curioso que eu fui até para o YouTube pesquisar. Confissão do Jimmy Swaggart. Está no YouTube. Eu fiz questão de assistir de novo. Porque, de novo, para mim funciona. Quando eu vejo as consequências de um erro, me vacina. Não vale a pena, cara. É caro demais. É caro demais. A pornografia tem gerado muita dor emocional e lágrimas. Nós não fazemos ideia quantas pessoas choram amargamente por não estarem dando conta de vencer a pornografia. Só Deus que sabe quantas vezes chorei, desesperado, acreditando que nem tinha mais jeito para mim, acreditando que não adiantava nem tentar. Quantas pessoas estão chorando por ver seus filhos e cônjuges aprisionados, porque quem está do outro lado e vendo seu ente querido passando por aquilo? Quantos estão chorando por se sentirem trocados e traídos pela pornografia? Quantos estão chorando pelo desespero de não saber mais o que fazer, se sentindo impotente diante de um filho, de uma filha? Quantos estão chorando por ver seus entes queridos ter seu comportamento alterados, porque muitos viciados se tornam verdadeiros zumbis. Eles passam a noite toda acessando pornografia e não dormem. E quando acorda assim, ó. E os pais tentando ajudar, e cônjuge tentando ajudar. Pornografia é responsável por divórcios e separações traumáticas. Nós já acompanhamos alguns casos, tentamos de tudo, eu e a minha esposa, evitar a separação daqueles casais, mas nós não conseguimos. Porque a pornografia tomou de conta, a pessoa não via mais esperança, não tinha jeito, tinha dado centésima oportunidade. E por causa da telinha, aquelas pessoas produziram sequelas, trauma no coração dos seus filhos. Agora os filhos são condenados a viver a experiência dos pais separados, só porque alguém egoisticamente não quis abrir mão de um fascínio. A pornografia tem drenado o potencial de realização das pessoas, comprometendo o desempenho de aprendizado e performance profissional e ministerial das pessoas. A pornografia, ela suga as energias, ela rouba o ânimo, ela tira a concentração, tanto pela culpa que as pessoas experimentam, como pela perda do sono, vai ficando fisicamente esgotado. Tem pessoas que ficam assim 3 dias direto. E pela perturbação mental, porque depois aquilo fica rodando na mente das pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei de pessoas que foram demitidas porque a empresa percebeu a queda na produtividade. Eu sei de empresários que a empresa estagnou, porque ele não tinha mais ambição, não sonhava mais, ele não conseguia raciocinar, ele não conseguia mais fazer suas operações. Quando eu leio a história de Davi, aquele matador de gigante, aquele menino atrevido, valente, que quando Golias aparece, ele diz: vem, você vai ver o que eu vou fazer contigo. Aquele menino, sangue no olho, que quando o rei disse assim: quer casar com a minha filha? Você tem que me dar como recompensa 100 prepúcios de filisteus. Ele convidou os meninos que gostavam de brigar e disse: vamos ali. Foram lá, e os caras tão valentes, tão sangue no olho, tão valentes, que eles pegaram, foi 200, encheram um saco de prepúcio. Depois você pesquisa o que é prepúcio. Jogaram no pé do Saul e falaram assim: me dá a filha. Mas esse menino, esse homem, matador de gigante, valente, assistiu pornografia. Davi assistiu pornografia, pastor? Assistiu, mas não tinha internet, mas tinha sacada, mas tinha alpendre, era a playboy da época, de lá que ele via as mulheres peladas. E vocês sabem, o que a pornografia gerou? Adultério.
E olha o que aconteceu com esse homem valente. Porque a pornografia, a imoralidade sexual drena o ânimo, suga a energia. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Quantas pessoas que falam: cara, vamos lá, vamos se envolver, vamos trabalhar, olha o ministério, olha o chamado. Não tem ânimo, não tem força, criatividade zero, por causa que a pornografia roubou a energia. A pornografia tem sido um dos fatores responsáveis pela violência sexual contra mulheres e crianças. E eu não posso chamar isso de um entretenimento inofensivo. Quando histórias como do maníaco do parque e outras estão aí provando que a pornografia foi que estimulou, que levou aquele cara para aquele nível de criminalidade. Com o advento da internet, começou disparou o percentual de estupro e abuso e violência contra as mulheres, porque o cara se enche de sexo, e depois ele quer fazer aquilo, e ele não tem um dinheiro para pagar uma prostituta, ou não quer pagar, não tem a lábia para cantar alguém, e aí ele fala: vai ser na marra, a primeira que passar. É triste, é horrível. Um anestesista que chega ao ponto de abusar da sua própria paciente, a polícia vai lá, prende, descobre o quê? Descobre que ele estava atolado na pornografia. Por isso, aquele comportamento animalesco. Outra, pornografia atrai e abre portas para os demônios da imoralidade, para dentro da família e da próxima geração. Sabe, queridos, gostaria de dizer que não é verdade, mas é fato que a pornografia abre essa legalidade para um espírito de imoralidade acessar a casa e a descendência. Todas as vezes que nós nos curvamos diante do altar da idolatria sexual, da pornografia, como se a gente estivesse abrindo a porta e dando legalidade, legitimando o acesso de demônios. Eles chegam: e aí, alguém me chamou? Porta aberta, pode entrar. E eles não entram na marra, eles entram a convite. E eles entram e bagunçam, infelizmente, a vida daquela família, dos seus descendentes. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já vi pais falando assim: pastor, não estou entendendo a opção sexual que o meu filho fez. Está envergonhando a família. Não tivemos ninguém em toda a nossa história familiar, alguém que fez essas opções fora do convencional. O que foi? Você vai puxar o histórico, pais que abriram porta através da... Eles só viram pornografia. Só que os demônios, eles são organizados por setor. Demônio de uma certa iniquidade é atraído quando aquela iniquidade é praticada. Isso é fato. E aí o que acontece? Eles entram. E aí, muita gente não sabe, mas eles entram e fazem o que eu chamo de ampliação da iniquidade. É aquela velha história: o pai está desesperado que o filho agora está cheirando cocaína. Fala: mas ninguém usou droga na nossa casa, na nossa família. Só que ele era viciado em tabagismo. Tabagismo é droga. Você abriu a porta para os espíritos das drogas, e eles vieram e ampliaram a iniquidade. O pai, cigarro; o filho, cocaína. O pai, a mãe, pornografia; o filho, um imoral; a filha, uma prostituta, ou opções fora do convencional, bissexualidade, etc, etc, etc. Sério. Outra coisa, para terminar: a pornografia pode levar à morte espiritual. Eu gostaria de poder dizer: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, infelizmente, pessoas perdem. A Bíblia diz em vários lugares que é possível naufragar na fé. E a cauterização, o pecado gera cauterização. E o endurecimento do coração. E a quebra de comunhão, de relacionamento com Deus. Isso é sério. Isso é muito sério.
Alguém disse: ou o pecado te afasta de Deus, ou Deus te afasta do pecado. Por isso que Paulo disse de forma muito categórica: fique sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre quem? Filhos da desobediência. É filhos por causa dessas coisas. Sabe, queridos, é um território perigoso. Eu queria poder hoje, com a graça de Deus, trazer um nível de conscientização, o quanto não vale a pena. Para terminar, mais um texto bíblico, revelando o desejo e o coração de Deus para nós nessa área. Paulo escreve o seguinte: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém, meus amados? Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus,
sempre assim.